Saúdo todas as amadas, queridas irmãs, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem está falando é a pastora Márcia e nessa noite eu vou trazer uma palavra de Deus para a tua vida, a qual o Senhor colocou no meu coração e eu tenho certeza que o Senhor vai falar fortemente, grandemente ao teu coração, através da palavra santa e poderosa de Jesus, de Deus. Lá em Mateus, capítulo 14, no versículo 22, diz assim, irmãs: Imediatamente após Jesus, imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! Gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então, os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém. Então, aqui, irmãs, nessa passagem bíblica de Mateus 14, está falando sobre Jesus andando sobre o mar. Jesus, né, estava ali, ele tinha feito a multiplicação dos pães, né, no versículo anterior, nos versículos anteriores. Então ele despediu a multidão, né, mandou seus discípulos entrarem no barco e que eles fossem para outro lado da margem, enquanto ele se despedia das multidões, né. Então, Jesus fez isso com certeza, né, com propósito, porque tudo que Deus faz tem um propósito. Amém? Então, eles foram para o outro lado esperar Jesus. E nesse tempo que eles estavam indo, né, de barco para o outro lado do mar, Jesus despediu o povo e foi para o monte orar. E Jesus estava sozinho lá ao cair da noite orando. E o barco estava longe. O barco dos discípulos estava do outro lado do mar. E esse barco estava sendo atacado por grandes ondas, grandes tempestades, ventos contrários, né, irmãs, que estavam querendo derrubar aquele barco. Então, Jesus, depois de um tempo, foi se encontrar com eles. Jesus foi andando sobre o mar, porque ele tem poder sobre todas as coisas. Amém? E quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, Jesus vindo, eles ficaram apavorados. Imagina, irmãs, uma escuridão, uma tempestade, um vento só, né? Aquele mar agitado, uma escuridão, e, e eles veem algo no meio do mar, vindo, uma pessoa vindo no meio do mar. Eles ficaram apavorados, achando que era um fantasma, né? E eles começaram a gritar de medo, a Bíblia diz. Mas imediatamente Jesus, né, vendo o medo deles, com certeza, Jesus falou: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então Jesus, falando isso, trouxe alívio para o coração deles. E ainda assim Pedro, né, falou para o mestre: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Pedro ali, ele, né, fez uma prova de Jesus. Então Jesus responde para Pedro: Vem, Pedro, né, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas olha o que aconteceu com Pedro agora. Todavia, reparando na força do vento, ele teve medo e começou a afundar.
Irmãs, o que a gente está aprendendo aqui com Pedro nesse versículo? Que quando nós olhamos para os problemas, quando nós olhamos para os ventos contrários que estão vindo na nossa direção e nós deixamos o medo tomar conta do nosso coração, nós acabamos afundando, como Pedro aqui afundou, porque nós deixamos de olhar para Jesus. Enquanto Pedro olhava em direção a Jesus e olhava para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Os seus pés estavam sendo conduzidos até Jesus, por sobre as águas. Mas quando Pedro olhou para os ventos, né, para as tempestades, ou seja, quando nós olhamos para as nossas dificuldades, quando nós olhamos para os nossos problemas, talvez para uma enfermidade, talvez para um problema no casamento, no emprego, sei lá onde for, quando nós tiramos nossos olhos de Jesus, a nossa tendência é afundar, é cair. Amém? Então não podemos olhar para isso. Não podemos deixar que o medo nos faça olhar para os problemas. Mas temos que deixar o Senhor nos guiar, olhar para Jesus. O que Jesus fez no versículo 31? Jesus estendeu imediatamente a mão. Irmãs, quando nós estamos caindo, quando nós estamos afundando na tempestade, no meio do mar, Jesus imediatamente ele estende a mão. Sabe por quê? Porque Pedro gritou, Pedro clamou: Senhor, salva-me. E quando Pedro clamou: Senhor, salva-me, Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou-o. Aleluia. Então, quando você está com medo, quando você está caindo, quando você está afundando, você clama: Senhor, me ajuda, Senhor, salva-me. Jesus, me mostra a direção. Ele estende imediatamente a mão e te segura. Amém? E o que Jesus falou para Pedro? Homem de pequena fé, por que tu duvidou? Talvez Jesus está perguntando nessa noite para nós. Mulheres de pequena fé, por que tu duvidaste? Se Jesus te deu uma promessa, por que tu duvidou? Se Jesus falou que você está curada, restaurada, liberta, tenha fé, não duvida. Pedro duvidou. Pedro começou a duvidar. E Jesus questionou o homem de pequena fé, por que tu duvidou? Se ele não tivesse duvidado, ele teria chegado até Jesus sem cair, sem afundar. E no 32 diz que assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então no 33, então diz assim: Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Jesus, irmãs, ele tem o poder de parar qualquer tempestade, qualquer vento, qualquer coisa que, que tiver no mundo. Não tem nada que seja impossível para Deus. Mas nós temos que ter fé, não duvidar da palavra que Deus libera. Amém, irmãs? Que essa palavra nessa noite tenha falado ao teu coração. Que se você está passando por problemas, por lutas, provações, doenças, enfermidades, lutas no teu casamento, na tua família, fale com Deus. Diga para o Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, salva-me. Senhor, me dá direção, me dá vitória, Senhor Jesus. Busque a Ele, irmãs. Busque ao Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai te estender a mão, vai te segurar. Amém? E se a tua fé nesta noite estava pequena, estava duvidando, não estava crendo, que nesse momento o Senhor aumente a tua fé. Amém? Que Ele te fortaleça nessa hora. Que quando Deus ele entra no barco, cessa os ventos, cessa as tempestades. Amém? E Ele nos fortalece. E no final você vai fazer como os discípulos, vai adorar o Senhor e crer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Amém, irmãs? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e vamos orar a Deus, amém? Senhor querido e amado Deus, nesse momento, ó Senhor, eu coloco, Pai, a vida dessas irmãs, Senhor, em Tuas mãos. Eu não sei as lutas, eu não sei as tempestades que elas estão passando nessa hora. Mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece cada coração, cada vida. E nesse momento, ó Pai, que elas possam tirar os olhos dos problemas e colocar os olhos em Jesus. Entregar as suas vidas verdadeiramente a Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor conduza elas, dê direção para elas. Mostre para elas, Pai, que Tu és o Deus que acalma tempestades, ventos e tribulações, e és um Deus que cura, restaura e traz a salvação. Senhor,
Entra agora nesse lar, entra agora nessa família, nesse casamento. Tira, Senhor, a vida delas da prisão do inimigo. Tira, Senhor, aquelas que estão presas. Tira ansiedade, dor, mágoa, tristeza. Tira do coração das tuas filhas nessa hora e daquelas pessoas que vão ouvir essa oração. Tira nessa hora, Pai. Tira, Senhor, preenche esse vazio que está dentro desse coração, Pai. Enchendo de novo de alegria. Talvez você parou de sonhar, você parou de acreditar, você caminhou olhando para Jesus por um tempo e agora não está olhando mais, está olhando para outras coisas. Jesus diz: olha para mim, olha para mim, olha para mim, minha filha, olha para mim, meu filho. Olha para mim porque eu te conduzo às águas tranquilas. Olha para mim porque eu te conduzo pelo caminho da salvação. Olha para mim. Jesus está dizendo: tira os olhos do problema, tira os olhos dessa enfermidade, tira os olhos de tudo que está acontecendo na tua vida e bota os olhos em mim. Creia em mim, confia em mim, diz o Senhor. Amém. Aleluia. Senhor, toca com a tua mão poderosa. Toca com a tua mão de poder, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais, ó Pai, do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Se essa pessoa está ouvindo essa oração, é porque o Senhor, Pai, está tocando agora. O Senhor direcionou ela para essa oração. Por isso eu oro, Pai, para que todas as cadeias caiam por terra e que essa pessoa venha conhecer o Senhor Jesus. Que essa pessoa venha conhecer